Pilastra da Verdade. Anthony chegando com mais um vídeo para o canal. Mais uma vez eu quero agradecer pelo apoio total. Aqui. Um Deus que usa um ator ou toca no ator para interpretar um personagem bíblico. Vocês vão ouvir um testemunho de um ator global, um jovem, que interpretou o personagem bíblico Davi na novela que se chama Reis. Tem uma mensagem aí que diz assim: algo sobrenatural aconteceu com o ator que interpretou Davi na novela Reis. Vamos ouvir o besterol, a bizarrice. Eu vou dizer por que acontece isso na mente do brasileiro. Pode ser quem for, pode ser ator, pode ser jornalista, pode ser médico, pode ser cientista, pode ser o que for que tem influência religiosa desde da infância e acredita em besterol e se deixa levar depois que você assistir este testemunho deste ator. Eu tenho algo muito forte para falar. Naquele momento eu senti que ele tava do meu lado. Ele não tava no ar, ele tava do meu lado. E ele botou a mão na minha cabeça. E eu parei de chorar e comecei a dar risada. Quando a gente recebe os textos, pra gente é tudo novo também. Porque assim como o espectador que assiste a gente na televisão não sabe o que vai acontecer, a gente também não sabe o que vai acontecer com o nosso personagem. Eu tava em casa, estudando, e eu comecei a chorar. Sabe aquele choro que você não consegue segurar? Eu não ia conseguir fazer o personagem. Era pressão muito mais minha do que do entorno, mas era muita pressão minha por querer fazer algo bem feito. E quando eu tava lendo o texto, chorando muito, eu parei e eu tava lendo a unção do Davi. E eu peguei o texto pra poder de novo. Falei assim, eu tenho que estudar isso. Se eu não decorar isso, eu não vou conseguir fazer. E o vexame vai ser maior na minha cabeça. E eu senti o Espírito Santo naquele momento, sabe? Naquele momento eu senti que ele tava do meu lado. Ele não tava no ar, ele tava do meu lado. E ele botou a mão na minha cabeça. E eu parei de chorar e comecei a dar risada. Nesse nível, foi uma girada de chave instantânea que eu pensei, que tá acontecendo aqui? Mas eu comecei a sentir um alívio. Legal. Uma plenitude, uma certeza, uma confiança. Algo diferente. E aquele choro começou a virar riso. E na unção, quando eu li o texto, Davi começa chorando e termina rindo. Pessoal, por que nós não temos que acreditar nisso? Eu tenho vários motivos. Aqui quem tá falando é um ex-pastor assembleano, que já teve várias emoções também dentro de igreja. Tá? De chorar, de achar que foi tocado pelo espírito, que tinha um anjo do lado, e tinham as irmãzinhas que hoje me criticam, descem a ripa em mim e até dizem que eu nunca tive presença nenhuma de Deus na vida, por isso que eu saí de lá. Eu sou pior do que os outros. Essas irmãzinhas, quando eu pregava, elas ficavam na porta assim, na chamada suposta intercessão, e elas diziam depois da pregação para mim, eu até lembro disso quando eu converso com elas, que quando eu pegava no microfone para pregar, descia um anjo do lado direito e outro do lado esquerdo, e ali elas viam 2 anjos me dando proteção ali e me dando o poder da palavra. Hoje, essas irmãzinhas, elas dizem que não, que eu nunca senti a presença de Deus, que eu nunca fiz nada porque era Deus me usando, e que eu, naquela época eu já era o que eu sou hoje, e eu vim me revelar agora, mas eu já era. Ou seja, a contradição. O que tem de irmão e irmã que falava em línguas estranhas na minha pregação. Tem uma pregação que minha tá na internet, eu pregando, novinho, e depois no final mostra um pessoal lá, e tem, essas irmãzinhas estão neste culto, né, pulando na unção, no reteté da mentira, porque é tudo mental.
Este ator, ele está falando uma coisa de uma emoção, uma coisa mental que ele sentiu por ele ser de família religiosa, talvez com certeza com influência religiosa, e ele vai fazer uma interpretação de um personagem bíblico, ele vai se emocionar ao máximo e vem ali os delírios, né? Aí eu vou dizer por que não devemos acreditar nesse testemunho dele, nem de nenhum, porque isso é uma grande mentira. Ele mentiu para ele mesmo e para as pessoas. Um espírito que ele está do lado, ele aparece do lado de um ator que está fazendo o papel de um personagem bíblico. Ele chega ali, toca na pessoa e fala, eu estou aqui. Mas esse espírito, ele nunca aparece do lado de uma criança que está sendo violentada para impedir o ato. Ele não aparece do lado de uma criança que está morrendo de fome no momento que mais precisa. Ou seja, ele não apareceu do lado de Juliana Martini, né? Esta moça que morreu lá, ali naquele vulcão. Não apareceu para Juliana Martins ali, naquele local de vulcão, quando ela caiu e ficou esperando um resgate. O espírito, esse mesmo espírito que tocou nesse ator, ele não aparece para outras pessoas. Ou seja, ele tem os preferidos dele. Aí o cara vai interpretar quem? Davi, um sanguinário. Davi, que na história mística, tomou a mulher do guarda dele, do amigo dele, colocou na frente da guerra para morrer. Aí Deus mata o filho dele com Batseba. Ele não. Davi é segundo o coração de Deus, esse não. Aí o ator vai interpretar Davi, ele se emociona, porque aquilo já está na mente desde a infância, que está interpretando um personagem bíblico. Eu nunca esqueço do tanto que eu chorei quando eu fiz um personagem na igreja, que lá tinha as peças que a gente fazia, os teatros, né? Ali na igreja, de algumas festas. E eu lembro que eu fiz o papel de Jesus. Meu cabelo não era grande, não. É esse aqui mesmo. Meu cabelo não era grande, não. Era esse aqui mesmo. Mas eu fiz o papel. Estava parecendo Jesus das Testemunhas de Jeová. Cabelinho cortado, uma barbicha. Barbicha não, barbinha. Cabelinho cortado, uma barbinha. Eu lembro que eu chorei. Eu vou fazer o papel do homem mais santo da face da terra, de Jesus. Aí eu chorei, aí as minhas emoções desceram. Parece que ele estava comigo ali. Vai meu filho. Faça, meu filho, meu servo, porque eu tô contigo. Então tudo que esse ator tá falando aí é um delírio, é uma mentira. É uma mentira que mentiu pra ele mesmo. Ele pode ter chorado, ele pode ter pensado alguma coisa, mas espírito nenhum. Por quê, cara? Esse espírito não seria tão individual pra alguém, dono de uma acepção. Se de fato existisse mesmo um Deus por aí, não seria isso, porque ele teria vários motivos. Ele teria vários e vários motivos de aparecer para pessoas mais necessitadas. Aí, por que não devemos acreditar num testemunho desse, num besterol desse? Que é coisa da mente desse rapaz. Porque esse mesmo espírito, ele não aparece numa pessoa que está dormindo numa calçada, dizendo, não, tô aqui com você, fica tranquilo, tô aqui contigo. Uma pessoa que está sendo violentada, pode ser criança, pode ser jovem, adolescente, senhor, senhora, uma pessoa que está sendo torturada, uma pessoa que está prestes a passar pelo SUS, tirar a sua própria vida. Aí ele não aparece, né? Ele nunca aparece para confortar a pessoa e não deixar a pessoa fazer aquele ato. Ele não aparece nos hospitais, no momento de dores, aquelas pessoas de câncer terminal. Ele não apareceu no momento mais difícil da vida da minha mãe, com 58 anos de idade, gritando com aquele câncer no rosto. Ele não apareceu para meu pai quando dizimista fiel, defensor da Bíblia, defensor da igreja, defensor de tudo, que zangava, que é a linguagem que a gente usa aqui, ficava bravo com qualquer um se falasse qualquer coisa referente a
a religião dele, a crença dele e a Bíblia ou qualquer coisa. Mas no momento do AVC, ele não apareceu para colocar a mão nas costas do meu pai. Estou contigo. Meu pai passou um ano usando fraldas, mais de um ano, usando fraldas e sonda e gritando às vezes de dor até a morte. Crente, fanático. Mas vamos deixar minha mãe e meu pai de lado, porque não é por isso que eu estou aqui. Mas as razões pelas quais eu estou aqui na plataforma, buscas de informação, choques de realidade e também pelas injustiças que acontecem aos inocentes. E não aparece um Deus. E várias outras razões. Cara, tem razão aí, tem lógicas e razões que a pessoa só não abre a mente se realmente a pessoa tem algum foco, alguma coisa. Não sei. Ou porque realmente é um fanatismo, é uma droga, é uma coisa crônica, é uma doença, não tem jeito. Tá? Então, quando você vai imaginar, por exemplo, o suposto design inteligente de Eberlin da mentira, de Eberlin, aquele dali é um vômito azedo no que propaga. Ali é um vômito azedo aquele homem. Se quiser torturar qualquer ateu, é só colocar no local, amarrar e ele ouvir o Marcos Eberlin por 1 hora. Você vai ter que ouvir por 1 hora, no alto volume, aí já tá torturando um ateu. É a forma de torturar eu digo assim como eu não consigo ouvir aquele cara nem 10 minutos. Eu não consigo ouvir aquele que eu nunca vi, uma burrice desgraçada daquela, eu não sei o que é. Nada contra o ser humano não, o que propaga. Por isso que eu chamo de vômito azedo em questão do que propaga. Não é o ser humano fora, é o vômito azedo, é o que? Ele solta vômito pela boca. Azedo. E o vômito tem que soltar pela boca mesmo. Não tem outro lugar pra sair o vômito. Às vezes, se for uma situação que você sai até pelo nariz, né? Se a pessoa tiver uma situação precária, é difícil, mas é isso aí. Aí você vai observar o seguinte: quantas vidas que são geradas e nem nascem? Se a vida não vai nascer, por que foram geradas? Por que teriam que ser geradas? Então, é tanta falha que a gente vê. É gambiarra, né? Eu estava assistindo um cidadão que ele estava falando sobre a construção do ser vivo de qualquer espécie. Aí ele fala, é uma gambiarra, é um negócio muito mal feito. Por exemplo, o mesmo local que eu engulo a comida é o mesmo local que eu respiro. Se eu vacilar, eu vou ficar engasgado. Olha que design maravilhoso, hein? E outras coisas que a gente tem no corpo que não era pra ter. Mamilo masculino, pra que mamilo masculino? Então tudo isso a gente observa. Então uma vida que é gerada e nem nasce. E vidas que são geradas para alimentar outras vidas. Eu tava assistindo um documentário falando sobre filhotes de jacarés. Nascem 50 pra sobreviver um. Por quê? Se os 50 não iam sobreviver, por que nasceram? Quem tá por trás, quem tá criando isso, não deveria pensar? Não vai nascer, só vai nascer aquele que vai sobreviver. E vários filhotes de vários animais na face da terra nascem milhares para sobreviver pouquinhos. Uns já nascem mortos, outros viram comidas de outras espécies. E aí vai, esta gambiarra. A vida é uma gambiarra. Agora vem um ator de novela interpretar Davi e diz que o Espírito Santo de Deus estava com ele, tocou nele, que ele sentiu um som. Ele sentiu o som da mentira. Vai mentir assim nos cafundós do Cocorocó, na divisa do Xorroxó. Mentiroso. Tá mentindo pra ele mesmo e pra alguém. E tem um monte de trouxa que acredita nisso. Tinha emoção. Eu acreditava também, no tempo que eu tava lá. Emoções e mais emoções. Cara, eu achava que era Deus. Deus me usou hoje na igreja. Faltando tudo. Passando uma vida miserável, desgraçada. Que se eu contasse minha história pro carroceiro, o burro ia chorar. Até o carrapato tivesse na orelha do burro ia chorar também. Situação difícil. Eu já passei situação difícil na vida. Nunca passei fome assim. Mas passei situação difícil de precisar das coisas e não ter.
E trabalhando, cara, e trabalhando. Eu trabalhava, só que não dava pra nada. Até pra comprar uma roupa era uma dificuldade. Crente fiel. Aí nunca eu senti o Espírito Santo dizendo, eu tô aqui contigo, eu vou te abençoar. Que nada. Era emocionalismo, mental. Então o que aconteceu com esse ator aí é tudo mental. O resto é conversa fiada pra boi dormir. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.